Tudo bem. Gravando já. Bom, pessoal, boa noite, né? Mais uma vez, agradecendo, né, o João pelo convite. E vamos dar continuidade, então, à nossa aula da semana passada, que a gente conversou, estava falando sobre o sentimento dos animais, né? E a gente trouxe bastante coisa da ciência, e a gente veio falando da espiritualidade, e agora a gente vai trazer mais alguns elementos, porque é muito rico esse tema, né? A gente pode ficar falando aqui dias e dias sobre isso, né? Então, vamos lá. Então, falando então sobre os sentimentos dos animais, no livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delany, ele fala o seguinte, que o elefante, o cachorro, o cavalo, eles mostram-se sensíveis ao elogio e também temem o ridículo. Enfadam-se quando se lhes fazem zombarias. Para quem, né, convive, né, com animais, realmente a gente consegue perceber isso, né? Eles percebem quando eles estão fazendo alguma coisa errada e quando você chama a atenção deles, né, que eles abaixam a cabecinha, ficam tristinhos, e quando você elogia, né, que abana o rabinho e vem, fica todo alegre, né, isso a gente percebe, e todos os animais, né, conseguem ter esse tipo de demonstração, né, a gente sabe que, na verdade, nem são só esses. Não sei se todo mundo aqui já viu aquele documentário do professor Polvo. Ele chega um momento, né, que o polvo, né, que é uma fêmea, né, ele vê como se fosse fazendo carinho, né, na pessoa, né, que estava filmando, fazendo o documentário, né, porque aquilo foram dias e dias e dias, ele filmando todos os dias, ele ia no mesmo local, né, para encontrar com o povo, e foi filmando, enfim, no fim eles criaram uma relação de confiança, né, que no início ela tinha medo dele, mas depois foi percebendo, né, que é um pouco de spoiler, né, mas como é documentário, acho que não tem problema, né, e de qualquer maneira vale muito a pena assistir, e chega um momento que ela pega como se ela fizesse um carinho nele, né, ela pega, envolve, né, nos tentáculos a mão dele, né, você percebe como se fosse um abraço que ela estivesse dando nele, né, e você fala assim, nossa, um polvo, né, que as pessoas acham que é um ser que não tem tanta inteligência, mas não sei se vocês lembram da aula passada, quando a gente comentou sobre a Declaração de Consciência de Cambridge, que os animais são sencientes, né, que ele fala que todos os mamíferos, aves e alguns animais, inclusive os polvos, também têm, né, essas partes cerebrais que nos dão a consciência. Então, sim, o polvo, ele é um animal que tem senciência, que ele sabe, ele sente, né, assim como nós, né? E você veja, né, que Gabriel Delany há quantos anos, né, já falava sobre isso, muito antes da ciência trazer tudo isso, né, o espiritismo realmente ele é pioneiro em tanta coisa, né, isso que eu acho bacana, né, que depois a ciência vem comprovando tudo isso. No livro Consolador, né, do Espírito Emmanuel, na questão 332, faz a seguinte pergunta: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza, visível e invisível? Aí o Emmanuel responde: sem dúvida. Essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Olha que interessante. Ele fala, né, as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, porque a gente tem a mania, né, de achar que só acontece com a gente, ou tá bom, ou então só com os mamíferos, ou só com os animais, mas ele fala que não, em todos os reinos inferiores da natureza, ou seja, se a gente for nos pensar, então, né, segundo o que ele está dizendo, a gente pode pensar que nos outros reinos existe também alguma forma de sentimento. É claro que não é a mesma forma que a gente sente, isso é óbvio, como ele mesmo diz, que é gradativa, à medida também que nós vamos evoluindo, né? Obviamente. Da mesma forma que
a gente vai dizer que o amor que a gente sente, né, ou qualquer sentimento que a gente tenha, é igual de um ser angelical, ou de um ser como Jesus? É lógico que não, né? É óbvio que o sentimento, né, o amor que eles têm é infinitamente diferente, maior de tudo que a gente até conhece, né? O amor incondicional que Jesus fala, a gente não tem nem ideia do que é isso. A gente fica ensaiando, na verdade. É claro que a gente não estou dizendo que a gente não ame, né, os outros, não é isso, mas assim, da forma como Jesus ama e da forma que ele coloca, a gente não conhece ainda esse amor, porque o nosso amor, ele é muito condicionado, né? Ah, eu só amo se você fizer isso, se você for desse jeito, se você fizer aquilo, eu deixo de amar, e vai por aí afora. Tá errado? É a nossa fase, né, de aprendizado. Nossa escala evolutiva, na nossa graduação, é normal a gente amar desse jeito, a gente sentir dessa forma. E talvez nisso os animais sejam até melhores que a gente, porque eles amam de forma incondicional, né? Você pode morar numa mansão, né? Quantas pessoas que são moradores de rua, que os animais ficam do lado deles, amam, né? Enfim, eles não precisam de muita coisa, né? Às vezes você briga com o animal, tem gente que até que bate no animal, e mesmo assim o animal quer ficar do lado dele, né? Então, eles conseguem amar de uma forma muito mais pura do que nós, né? Então, eu acho que nesse ponto talvez a gente até precise aprender com os animais essa questão do amor incondicional. Então é isso, né? O amor, a gente vai aprendendo a lidar, aprendendo a sentir, à medida que a gente vai sentindo, como qualquer característica que a gente tem. A gente vai errando, acertando, e vai crescendo, e vai ampliando, à medida que, por exemplo, aí você fala assim, ah, eu amava só cachorro e gato, daqui a pouco você ama um pouquinho mais, né? E aí vai assim, né? Antes eu amava só a minha família, agora a gente começa a amar outras pessoas, né? Que talvez a gente nem conheça. Vai chegar um momento que a gente vai amar todos os seres, como Jesus ama, né? Mas vamos devagarzinho, é um dia de cada vez, né? Bom, e a Joana de Ângeles fala o seguinte: os animais demonstram amizade e confiança naqueles que cuidam deles e os preservam, tornando-se excepcionais amigos. Isso é verdade, né? Como eu falei, né? Para quem tem animalzinho, para quem convive, né? Eles são capazes mesmo, né? Eles têm uma confiança na gente que eles às vezes até aprendem, né? Por exemplo, eu tenho a minha cachorrinha atualmente, eu adotei ela com 5 meses. E ela chegou aqui, ela tinha muito medo de tudo, 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 tudo. Ela, não sei direito o que ela passou, né, nesses 5 meses que ela não esteve aqui com a gente, mas ela tinha muito medo, ela tinha medo de sair na rua, depois ela tinha medo de voltar para casa, entendeu? Enfim, ela tinha muito medo, até que chegou o momento, né, a gente com muita paciência, com muito carinho, com muito amor e tal, ela foi entendendo que ela podia confiar na gente, né? Provavelmente os outros humanos com que ela teve contato previamente não a trataram de uma forma digna, então ela tinha muito medo. Mas ela aprendeu, né, que ela podia confiar na gente, né, que ela podia voltar a confiar no ser humano. Depois ela começou assim, aí antes ela confiava na gente, mas não confiava nos outros. Aí depois ela começou com o tempo, né, convivendo com as pessoas, com nossos amigos, nossos familiares, a entender que assim, a maioria, pelo menos, né, dos seres humanos, né, com quem ela convive, não vão fazer mal não vai fazer mal a ela, né? Então, ela aprendeu a conviver, né, com as pessoas e tal, ou seja, né, vai aprendendo, né, a ter esse amor, né, porque, claro, de acordo com as experiências, como a gente mesmo, né, a gente às vezes não fica traumatizado com determinada situação que a gente passou, é a mesma coisa, né, com eles. Então, às vezes precisa de um pouquinho de tempo. E aí eles demonstram realmente, né, essa tanto que assim, quando ela tá com alguma coisa, né, às vezes ela tem medo de algum lugar, eu percebo que ela vem pra gente, né? Ela vem, tipo assim, pede ajuda, né? Tipo assim, ai, eu vou ficar com a minha mãe, que é com quem eu confio, né? Eu sei que ela vai me ajudar, eu sei que ela vai proteger, né? A gente percebe isso, né? E essa demonstração de amizade, de carinho, realmente, assim, e ela hoje em dia, ela tá com 4 anos. Ela é super protetora. Ela é uma cachorra assim, sabe? Se ela percebe qualquer coisa estranha, ela tipo assim, ela quer proteger a gente. Pra vocês terem uma noção, a minha sogra,
ela quebrou o fêmur, né? E aí, quando ela voltou do hospital, ela veio aqui para minha casa, né? No dia aí, o meu cunhado, que mora fora do país, veio para poder ficar com ela. E quando ele chegou, ele não conhecia essa minha cachorra, porque quando ela foi adotada, ele não morava mais aqui. E aí, e foi no meio da pandemia, aquela coisa toda, né? E aí, quando ele chegou aqui em casa, então ela não conhecia ele, ela não sabia quem era ele. E quando ele foi se aproximando para poder ir encontrar com a minha sogra, e ela de andador, assim, ela se postou na frente do andador e não deixou ele chegar perto. Porque talvez ela tenha pensado assim, eu não conheço essa pessoa, quem é esse cara que está chegando aqui que eu não conheço? A minha avó está doente, né? Ela não está conseguindo andar direito, como é que eu vou deixar ele chegar perto dela? Ela não queria deixar. Aí depois ela foi entendendo, né, que não tinha problema e tal. Mas assim, ela falou, não, peraí, entendeu? Não sei quem é esse um, quem é esse que está chegando aqui. Depois falou, acho que ela ficou amiga dele e tudo mais, né? Mas a princípio, falou, pô, peraí, vamos averiguar primeiro, né? E ela está debilitada, né? Não pode chegar qualquer um, né? Então, você veja, né, essa demonstração de carinho e de amor, né, que eles têm. E uma coisa que eu fico pensando nisso, né, eu fico triste, inclusive, por exemplo, né, os animais, por exemplo, os animais de abate, né, o boi, a vaca, né, os porcos, eles são animais, eles, além, lógico, da ciência e tudo mais, eles são animais muito pacíficos, né? Então, você imagina, né, uma pessoa que cuida dele, né, que alimenta, que dá água, que cuida, enfim, de onde ele está e tudo, e essa mesma pessoa, quer dizer, que ele acaba criando uma confiança, porque afinal de contas é a pessoa que está cuidando dele. E essa mesma pessoa pode ser aquela pessoa que vai, né, tirar a vida dele, né? Você não se imagina, né, dentro dele a traição que é isso, né? Porque assim, ele confiou naquela pessoa, aquela pessoa estava cuidando dele, né? Ou ele achou que estava, né? Mas estava cuidando com segundas intenções, mas ele não sabia disso, né? Então, você imagina na cabecinha do coitado, né, do animalzinho, que estava sendo cuidado por alguém e, de repente, essa pessoa tira a vida dele, né? Então, é uma coisa para a gente pensar também. Bom, não sei se vocês conhecem esse livro que chama A Vida Secreta dos Animais. É um livro fantástico, recomendo muito. Ele não é espírita nem nada, mas é um livro muito bom. Ele conta várias histórias, ele traz muita coisa científica também. É um livro assim fantástico. E tem A Vida Secreta das Árvores também, que é do mesmo autor e é maravilhoso também. Os dois livros são muito bons. Mas enfim. E ele fala o seguinte, né, que sempre me dizem que comparar os sentimentos dos animais aos dos seres humanos não leva a nada. Afinal, os animais agem e sentem de forma instintiva, enquanto nós agimos com consciência. E ele continua. Humanos também agem de forma instintiva. E ressalta, a partir das pesquisas científicas, ainda em estágios iniciais, o poder exercido da parte inconsciente do cérebro em nós. Se os animais não tivessem consciência, apenas não seriam capazes de pensar, mas acontece que, como todas as espécies, têm atividade cerebral subconsciente, que influencia a forma como interagem com o mundo. Pode concluir que todo animal deve ter sentimentos. Essa coisa, né, do instinto, quanta coisa a gente não faz por instinto, né, ou faz inconscientemente? Para quem estuda, né, essa questão mental, cerebral, a questão da psicanálise, a gente sabe como nós somos influenciados pelo nosso inconsciente. Na verdade, boa parte das nossas ações, do que a gente fala ou faz, é gerada pelo inconsciente, só que a gente não percebe, né? A gente acha que a gente está fazendo uma coisa conscientemente. Mas muitas e muitas vezes a gente está agindo de forma inconsciente, a gente nem sabe por que a gente está agindo daquela forma. Porque tem coisas que a gente passou quando a gente era criança, ou coisas que a gente viveu na nossa vida, que trouxeram um aprendizado bom ou ruim, e que geram uma atitude, né, ou um pensamento, ou uma fala nossa mais para frente. Então, a gente não é tão consciente como a gente acha, né? Então, falar isso, porque os animais eles são instintos, nós também, boa parte do que a gente faz é por instinto, né?
o instinto de... Tanto que Kardec, né, enumera, né, no Livro dos Espíritos tudo isso, né? Então, a gente tem o instinto de preservação, né, o de alimentação, de reprodução, todas essas coisas são instintivas, né? A gente não faz tanta coisa conscientemente, né? A gente tem muito isso. Então, assim, o subconsciente, ele existe em todos os lugares, em todas as pessoas, né? E essa atividade cerebral é muito parecida, né, na gente e nos outros animais. Então, como a gente falou na aula passada, né? Se uma região cerebral funciona para a gente de uma forma, para os outros animais, ela também há de funcionar da mesma forma. Ainda nesse livro, ele fala assim: afinal, pelo menos de acordo com a ciência hoje em dia, precisamos de certas estruturas cerebrais para processar os sentimentos. Isso até falando novamente daquilo que a gente falou na outra aula, mas eu acho que vale a pena a gente frisar, porque isso é realmente uma coisa muito importante, né? O sistema límbico, lembra que era aquela parte do cérebro interna que a gente falou que os outros animais também tinham, permite que o ser humano vivencie toda a gama de alegrias, tristezas, medos e desejos. E com o auxílio de outras áreas do cérebro, desencadeia as reações correspondentes do corpo. Essas estruturas cerebrais são bastante antigas em termos evolutivos, por isso muitos mamíferos as possuem. Cabras, cães, cavalos, vacas, porcos, a lista poderia se estender longamente. Segundo pesquisas recentes, porém, não são apenas os mamíferos que estão nessa lista, mas também pássaros e até peixes, que no ranking dos biólogos se encontram num estágio bem inferior da evolução. A gente acha também, né, que os pássaros, né, eles não são tão inteligentes, eles não têm tantos sentimentos, mas assim, não sei se vocês sabem, mas os corvos, eles têm a inteligência de uma criança de 7 anos. Então, assim, é muita inteligência, né? Então, se a gente pegar uma criança de 3, 4 anos, um corvo é mais inteligente que ela, né? Ele consegue criar instrumentos, né, para poder conseguir alguma coisa. Então, assim, ele tem esse raciocínio, né? As galinhas também, elas têm uma inteligência de uma criança de 2 anos. Então, assim, são animais que têm realmente, né, uma vida cerebral muito intensa, e inclusive até os peixes, né? A gente sabe que os peixes eles conseguem contar, eles conseguem reconhecer música. Então, para tudo isso, exige, né, do nosso cérebro, né, muita coisa. E se a gente pensar, nossa, mas o cérebro do peixe é tão pequenininho, sim, mas ele é capaz. Né? Então, talvez a gente tenha que repensar muita coisa mesmo, né, do que a gente tem feito, do que a gente tem vivido, né, em relação aos animais. Ainda nesse livro, também aqui eu coloquei até a fotinha do livro, para quem depois quiser dar uma procurada. Segundo a ciência, são necessárias certas estruturas cerebrais para processar sentimentos, um sistema presente em muitos mamíferos. Contudo, pesquisas apontam que pássaros e até peixes também estão nessa lista, apesar do estágio inferior de evolução. A pergunta é: será que os peixes sentem dor quando são içados pelos anzóis? A resposta, com base em estudos científicos, é que sim. Né? Porque se eles têm toda essa gama de sentimentos, né, por que eles não sentiriam dor? Né? Talvez porque a gente não ouça o grito deles, né, porque eles, lógico, eles não conseguem vocalizar. Então, não quer dizer que eles não estejam sentindo, né? Então, é uma coisa para a gente pensar também, né? Tudo que a gente faz tem repercussão, né, nos outros animais. Então, as nossas escolhas, a gente tem que, talvez, pensar um pouquinho melhor. Ainda nesse mesmo livro, né, os cientistas que argumentam a favor da indústria alimentícia asseguram que as reações do animal na água fervente são apenas reflexos. Mas o professor Robert Elwood, da Universidade de Belfast, discorda. Negar que caranguejos sentem dor só porque não têm a mesma estrutura corporal que nós
é o mesmo que afirmar que não podem ver porque não têm córtex visual. Além do mais, a dor é resultante de ações reflexivas, como qualquer um pode comprovar ao encostar a mão numa cerca elétrica. Querendo ou não, a pessoa tira a mão da cerca imediatamente após levar um choque. Essa reação é o resultado de puro reflexo e ocorre sem qualquer pensamento. Mas isso não torna o choque menos doloroso. É verdade, né? Você pode... Lógico que a gente não pensa nessas coisas, né? É por instinto mesmo, né? É reflexo. Você coloca a mão numa chapa quente, numa coisa, você tira imediatamente. Lógico, você não, nem pensa. Ou quando você ouve um barulho, né, que você dá aquele salto, aquele pulo, você não está pensando, nossa, estou ouvindo um barulho, nossa, eu preciso sair correndo, nossa, coloquei a mão numa chapa quente, preciso tirar, não dá tempo. Então, é puro reflexo mesmo, você colocou, você tira imediatamente. E daí, mas eu não pensei, então doeu menos? Não, lógico que não. Então, os animais, a mesma coisa, né? Imagina, eu sempre achei tão absurdo essa coisa, né, de colocar realmente o caranguejo vivo numa água fervendo. Para mim, sei lá, era uma coisa insana. Mesmo antes, eu falava, gente, como é que pode, né? Que loucura isso, né? A gente fazer isso com um animal, né? Cozinhar o bicho vivo, né? E como não vai sentir, tanto porque você percebe que o bicho ele tenta sair da panela, né? Ele tenta escalar, ele tenta sair. Se ele não estivesse sentindo nada, por que ele iria fazer isso? Não iria, né? Ele não está sentindo nada, para ele está tudo bem. Ele ia ficar lá. Mas por que ele tenta sair? Porque, obviamente, aquilo está causando dor, está causando desconforto a ele, né? E assim como nós também, né? Por exemplo, né, na medicina, quando a pessoa está em coma, um dos parâmetros para você ver o nível a gradação do coma da pessoa é você até testar, né, a questão da dor, né? E então, assim, se a pessoa não está sentindo nenhum tipo de dor, é que ela está num grau mais profundo do coma. Mas mesmo que ela não esteja sentindo dor, se eu cortar aquela pessoa, vai machucá-la, né? Mesmo que ela não esteja sentindo, né? Porque ela está em coma. Então, assim, se ela voltar à consciência, aquilo obviamente vai machucá-la. É a mesma coisa, né? Então, para os animais funciona exatamente igual, né? Então, como ele falou, né? Então quer dizer que o caranguejo não enxerga porque ele não tem a parte do cérebro, né? A nossa parte que enxerga do cérebro é aqui atrás. Então, obviamente, um caranguejo não tem essa parte do cérebro dele, não enxerga. Então, não, ele enxerga, né? Porque tem os olhinhos dele que ele fica lá, ele sabe o que ele está fazendo, para onde que ele está indo, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Até as plantas, nesse livro da A Vida Secreta das Árvores, ele fala de tanta coisa bacana, né? Que, por exemplo, logicamente que as plantas elas não têm um sistema nervoso como nós, claro. Mas as raízes, ele fala, né? Ele demonstra através de várias coisas lá científicas, inclusive, né? Que as raízes é como se elas funcionassem, elas não são, obviamente, mas como se elas funcionassem como se fosse o sistema nervoso das plantas. Então, assim, gente, as coisas são muito mais complexas na natureza do que a gente imagina. Como a gente não entende, e eu acho que, assim, um problema que o ser humano tem é medir o outro pela nossa medida. Então, se o outro não fala como eu falo, não pensa como eu penso, não anda como eu ando, então aquilo não existe, né? Então, imagina, então não pode ser, né? Por exemplo, como eu falei, uma pessoa que não consegue vocalizar, né? Ou que tem uma deficiência mental, enfim. Se você ela pode até não pensar direito, né? Uma pessoa tem uma deficiência mental e ela não tem um raciocínio de uma pessoa dita normal, né? Quer dizer, então, que se eu machucar essa pessoa, ela não vai sentir? É lógico que ela vai sentir. Ela pode não conseguir verbalizar, ela pode, né, não conseguir nem demonstrar o que ela está sentindo, mas ela vai sentir dor, né? Então, você não pensar também, eu acho que não justifica, né? Ainda que não pensasse, mas se você está sentindo, já é o suficiente para você respeitar aquele ser, né? Independente se ele está pensando, se é inteligente, se não é, né? Pelo menos para mim, né, se aquele ser sente dor, enfim,
qualquer tipo de sentimento, já é um motivo para a gente poder respeitar, né? Outro livro fantástico também, que também não é espírita, não tem nada a ver, mas é muito, muito bom, é Será que Ele Me Ama? É um livro muito legal, é um livro de um médico, ele é neurocirurgião, se eu não me engano, neurologista ou neurocirurgião, e ele faz uma pesquisa com alguns cachorros, inclusive, era o cachorro dele, a cachorra dele, e de outras pessoas conhecidas e tal, que ele faz uma ressonância magnética do cérebro, né, desses cachorros, para poder... Porque a pergunta, né, que todo mundo sempre tem, quando tem um animalzinho, é será que ele me ama? E era a pergunta que atormentava ele, né? Será que minha cachorra me ama, né? Será que eles têm sentimento pela gente? Ou é só aquela questão, é o provedor, o que dá comida, o que dá casa, né? E tal, enfim. E ele queria, claro, mais que a gente saiba, a gente perceba que os animais com quem a gente convive, né? Eu acredito que eles me amam, né? Mas a gente precisa, como eu falei na aula passada, de ter uma comprovação científica de tudo isso. E aí ele faz essa pesquisa, e é muito interessante porque, assim, ele faz a pesquisa de forma que não maltrate, obviamente, os animais, não faz sentido nenhum, né, você fazer uma pesquisa dessa, tanto que ele fez com a cachorra dele e de outras pessoas que trabalhavam lá no hospital. E foi feito todo um trabalho para se acostumar, né, com o aparelho de ressonância magnética, os animais não foram sedados, nada disso, os animais eles tinham que querer entrar dentro do aparelho. Para quem já fez ressonância magnética, é um negócio bem ruim, porque o barulho é muito alto, se alto para a gente, você imagina para eles, deve ser um negócio extremamente desconfortável, mas eles foram se acostumando, enfim, com tudo isso. E assim, quando o animal já, tipo assim, não quero mais fazer, sair, estava tudo bem, faz outro dia. Então, assim, não teve em momento nenhum sofrimento, nada disso, entendeu? Os animais foram respeitados o tempo todo. E, enfim, o livro é muito legal, ele vai contando a história de tudo, como é que foi e tal, para quem quiser ler também, é muito interessante. E aí, ele faz, então, um experimento, o que ele quer, na verdade? Ele quer ver se quando o animal percebe, né, a presença ou alguma coisa em relação à família dele, porque a gente sabe que quando a gente vê uma imagem de uma pessoa que a gente ama, né, algumas áreas cerebrais nossas são ativadas. E aí eles queriam saber se acontecia a mesma coisa com os animais. E aí, olha só, a gente, como eu falei, a gente tem mania de medir o outro pela gente. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a mostrar foto das pessoas da família para os animais e não estava tendo, assim, muita ativação, né, do cérebro que eles esperavam. E eles ficaram meio frustrados, né? Falaram, caramba, né? Nossa, será que ele não ama, né? Será que não sente nada? Ou então, será que não está dando certo, né? O experimento e tudo mais. Só que depois eles perceberam que, na verdade, né, o que, o que faz com que o animal nos reconheça, claro, além da visão, mas é muito mais o olfato, né, porque eles nem enxergam tão bem quanto a gente. Né? O olfato deles é infinitamente melhor que o nosso. Então, quando eles começaram a mostrar, né, que eles sentissem o cheiro, né, das pessoas através de objetos das pessoas amadas, aí sim que o negócio foi para frente, digamos assim, o experimento. Bom, e daí, então, né, foi, na verdade, um experimento depois feito com o olfato dos cães. E aí ele fala assim, então, o que pode distinguir humanos e cães, pelo menos na mente do cão? Além da aparência, claro, né? A diferença mais óbvia é o cheiro. Acontece algo semelhante quando os cães veem humanos. Após uma avaliação visual, um cão geralmente se aproxima e sente o cheiro da pessoa. O olfato de um cão é cerca de 100 mil vezes mais sensível do que o de um humano. Com um olfato tão poderoso, certamente grande parte do cérebro canino é dedicada ao processamento de cheiros. Farejar gera movimentos musculares no rosto e no nariz. Requer movimentos do diafragma para controlar a taxa de movimentação do ar e há provavelmente algum controle sobre os pelos finos que existem dentro do nariz. Isso significa que, para o olfato em particular, também esperamos ver o envolvimento de partes do cérebro que controlam o movimento.
Então, isso foi importante, até porque, como eu falei, o cara, ele era médico, ele não era veterinário, né? Então, até ele perceber, né, que ele estava vendo um outro ser, né, um outro tipo de mamífero, né, que apesar de ser muito parecido, etc., etc., aí são espécies diferentes, com características diferentes. E pelo que eu li também, por exemplo, quando um cão fareja, a cada fungada que ele dá, ele consegue perceber outras coisas, e parece que uma narina tem, né, uma percepção diferente da outra, o negócio é extremamente sofisticado. E como eu falei, como a gente tenta medir o outro pela gente, né? Então, assim, eu não estou sentindo nada, então ele também não deve estar, e não é verdade, né? Eles são, e tanto que, né, para resgate, né, de pessoas soterradas e tal, eles são muito melhores que a gente, né? Umas que eles ouvem muito melhor e eles sentem um cheiro muito melhor que a gente, né? Mais até do que os aparelhos que a gente usa, né, para detectar pessoas soterradas. Então, os animais realmente eles são espetaculares nisso, né? Bom, então, levando-se em consideração tudo isso, né, da questão do olfato, ele fala o seguinte: encontramos mais evidências para esta interpretação em uma área chamada lóbulo temporal inferior, é uma área aqui do cérebro, né, que fica do ladinho aqui. Essa parte do cérebro está intimamente associada à função da memória, e como o caudado, o lóbulo temporal inferior foi fortemente ativado pelo cheiro de um humano familiar. A ativação do lóbulo temporal inferior nos mostrou que os cães se lembravam da sua família humana. Então, como eu falei, né, quando a gente vê a imagem, né, de uma pessoa que a gente ama, essa mesma área cerebral é ativada nos seres humanos. Só que, como eu falei, os animais eles não são tão visuais. Porque se a gente colocar uma roupa de alguém que a gente ama, se não falar que é da pessoa, a gente não vai saber que é dela, né? Então, aquilo não vai interferir em nada na gente, né? Para eles, não. Então, foi o que deu esse clique neles, né? De tentar experimentar de outra forma. E aí, quando eles sentem isso, aí deu essa... iluminou-se, né? Durante o exame, né? Essa parte cerebral do cão, demonstrando que sim, eles reconhecem, eles sabem, entendeu, né? De quem é aquela pessoa, que são pessoas familiares, porque se você coloca uma roupa, né, um objeto de uma outra pessoa estranha, não faz interferência, não. Da mesma forma que quando mostra uma imagem, né, de uma pessoa que a gente não sabe quem é, essa área cerebral nossa também não é ativada. Então, funcionou da mesma forma, do mesmo jeito que uma imagem funciona para o ser humano, o cheiro funcionou para os cães. E aí ele pergunta: poderia ser saudade ou amor? Parecia totalmente possível. Esses padrões de ativação cerebral pareciam muito semelhantes aos observados em humanos, quando lhes são mostradas fotos de pessoas amadas. Então, dessa forma, aí você fala assim: bom, então a gente pode, de certa forma, considerar, né, que os animais nos amam? Sim, né? Se a gente parar para pensar em termos científicos, sim. Porque se a gente considera, né, que quando essa área cerebral na gente, ela é influenciada numa pessoa que a gente ama, então, né, por analogia, a gente tem que entender a mesma coisa para os animais. E ainda nesse mesmo livro, muitos donos de cães estão convencidos de que os cães sabem quem eles são e retribuem seu amor por eles. Mas, pela primeira vez, obtivemos evidências diretas de reciprocidade no relacionamento cão-humano e de cognição social no cérebro canino. A cognição social significa que os cães não são apenas máquinas de aprendizagem pavlovianas, significa que são seres sencientes, e isso acarreta consequências para o relacionamento cão-humano. O que é isso? Pavlov era um filósofo russo, e ele foi estudando os cães, né, e ele chegou a uma conclusão, que daí ele extrapolou também para os humanos, né, que quando você condiciona, né, alguém, seja humano ou seja um animal, por exemplo, ele ensinou para os cães que quando você batia um sino, vinha uma comida depois, né? Então, aí depois, mesmo sem mostrar a comida, você batia o sino e os cães salivavam. Não tanto como
quando você mostrava uma comida, mas eles já sabiam que viria uma comida, né? Então você fala assim, mas isso é condicionamento. Mas quanta coisa para a gente também não é condicionamento, né? A gente aprende muita coisa por condicionamento, não só os animais, né? A gente aprende muita coisa, por exemplo, né? Até os traumas, né? Tem alguns traumas que a gente tem ou que as pessoas têm que são por associação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que foi à guerra, por exemplo, né? Que houve barulho de tiros, essas coisas. E depois a pessoa sai da guerra e tudo mais, se ela ouve um estouro, ela já associa aquilo, né, com uma guerra, e ela lembra de tudo aquilo e traz toda aquela ansiedade, aquelas sensações corporais, de taquicardia, de medo, de fuga, de tudo, volta para ela. Ou seja, isso foi um condicionamento, porque é um simples barulho, mas ele aprendeu, né, a condicionar aquele barulho, por exemplo, com uma guerra, com um sofrimento, com tudo aquilo. Então, é a mesma coisa, funciona tanto, né? Isso funciona tanto para os cães, como para a gente, como para qualquer animal. E aí, o que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Que os animais, eles não são só condicionados, né? Então, o animal, ele não fica só com a gente porque a gente dá comida, dá casa, dá tudo isso. Não, ele fica com a gente porque ele ama a gente de verdade, né? Porque às vezes ele poderia sair, ele poderia comer comida em outro lugar, ele pode ir para outro lugar, né? E quantos animais que as pessoas, principalmente no interior, né? É muito comum isso, as pessoas abrem a porta, o cachorro vai, anda, vai para todo lado, vai na casa do vizinho, vai não sei aonde, e depois volta para casa. Ele sabe onde é a casa dele, né? Ele sabe, ele quer ficar lá, ele gosta das pessoas. Porque se assim não fosse, quando um animal, por exemplo, ele, sei lá, perde, né? A pessoa perde o animal. E aí depois, às vezes encontra depois de anos e anos, né, a pessoa. E ele lembra, né? Você vê a alegria, né? Tem vários vídeos aí na internet, você percebe a alegria do animal quando ele encontra o humano dele de volta, né? Ou seja, ele encontra a família dele. Você percebe que ele chora, ele pula, ele faz, né? Da mesma forma que você vê que o humano está emocionado, né? E está feliz de encontrar aquele animal, os animais também estão, né? Então, não é só condicionamento, porque às vezes ele estava até numa outra casa de outra pessoa, sendo cuidado e tudo mais, mas quando ele encontra aquela pessoa que era, né, a família dele anterior, ele sente falta, ele demonstra felicidade com isso, né? E aí também, continua no mesmo livro, né? Muitas vezes me perguntei como os cães se tornaram tão bons no aprendizado social. Enquanto muitos animais aprendem com membros de sua própria espécie, os cães são um dos poucos animais que podem aprender com outras espécies. Cães pastores, por exemplo, aprendem observando ovelhas e gado. A evidência da percepção social no cérebro dos cães tem importantes implicações para a relação cão-humano. Cães nos observam constantemente, mesmo que não tenhamos consciência disso. Com olhares furtivos, eles absorvem o ambiente e formam modelos mentais do que nós pretendemos fazer. São os humanos que desconhecem os cães. Então, assim, eles nos observam o tempo todo, né? Então, por que o cachorro sabe quando que a gente vai sair? Né? Eles são tão, assim, né, observadores. Por exemplo, a minha cachorra, eu saio com ela todos os dias de manhã. E ela sabe que geralmente, quando eu vou sair com ela, né, eu ponho, porque depois eu vou fazer yoga, enfim. Então, eu coloco uma roupa de academia, né? Eu coloco uma calça, coloco um tênis, ela sabe que tipo de roupa que eu vou. Então, todo dia de manhã, na hora que eu vou me trocar, ela entra junto comigo no closet para ver que roupa que eu ponho. Se por um acaso eu coloco uma calça social, uma camisa, ela já sai toda moadinha e deita no tapete, porque ela já sabe que ela não vai sair, né? Porque eu já estou com roupa social, porque daí, sei lá, vou direto para o trabalho, não vai dar para sair, porque está chovendo, enfim. E ela não vai sair. E quando eu coloco a roupa, né, de caminhar e tudo mais, ela já fica toda animada, aí já sabe, opa, hoje é meu dia de sair. Né? Então, assim, eles ficam observando, né? Olha a inteligência, né? Olha a percepção deles. E, às vezes, ela chega a pegar como a sapateira embaixo, assim, ela pega o meu tênis e joga no chão, tipo assim, coloca esse aqui, entendeu? Porque ela sabe que se eu colocar um tênis, a chance dela sair é muito maior. Se eu colocar um sapato, uma sandália, ela não vai, né? Então, para a gente ver, né, a percepção que eles têm, né? A inteligência que eles são capazes de observar e aprender com a gente.
ainda também nesse livro, né? Se viverem com seres humanos calmos e coerentes, eles assumirão essas qualidades. Para verdadeiramente viver com cães, os humanos precisam se tornar grandes líderes. Isso é muito importante, né? Que a gente, porque assim, como eles observam muito a gente, eles aprendem muito com a gente, é importante que a gente tenha, né, essas características. Da mesma forma, eu acho, eu não sei, eu sempre achei uma coisa, né, que tanto crianças, né, os filhos quanto os animais, eles espelham muitas vezes os pais, né, sejam dos animais, sejam das crianças. Porque às vezes quando, né, você está nervoso, ou então é uma família muito agitada, muito nervosa e tal, a criança, e às vezes o animal também é muito agitado, né, muito nervoso. E quando você, às vezes, já tem uma questão mais calma, mais tranquilo, geralmente eles também têm essa... Até porque, né, como tem, a gente sabe, até ele, obviamente, essa pessoa não é espírita, mas a gente sabe, né, da vibração, de tudo que a gente emana, então a gente sabe que a gente passa isso para os animais, a gente passa isso para o outro ser humano, a gente passa para todo mundo que está à nossa volta. Então, a nossa casa, por exemplo, ela é impregnada de sentimentos, de emoções nossas. Então, é por isso que é importante a gente ter cuidado, né, com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente assiste, tudo isso, porque tudo isso fica impregnado. A gente cria imagens mentais, então, todos eles percebem isso, né? E principalmente as crianças e animais, porque eles são muito sensíveis em relação a isso. Então, é importante que a gente tenha essa percepção para que a gente cuide deles também, né? Bom, infelizmente, os cientistas continuarão resistindo ao óbvio. Muitos cientistas utilizam animais em seus experimentos. Os animais, claro, não têm escolha nessas situações. Para eles, é o fim da linha. Mesmo dentro do pequeno grupo de cientistas que passou a usar a ressonância magnética para estudar o cérebro dos cães, ainda há um desrespeito geral pelo bem-estar desses animais. Ao comprar cães criados para esse propósito, muitos desses laboratórios continuam a apoiar a repugnante indústria dos cães reprodutores, criados especificamente para pesquisas. Então, como eu falei, isso foi uma coisa que foi interessante, né, e muito bacana nesse livro, foi isso, né, porque, assim, ele, em momento nenhum, ele quis comprar cães, né, de lugar nenhum, né, eles usaram os próprios cães deles mesmos, de apoiar essa indústria, né, de reprodução de animais, né, seja para, no caso, né, aí para estudos, mas também, né, aí a gente pode extrapolar de cães, né, para essa indústria, né, de compra de animais, de cães e gatos, enfim, né? Então, isso foi uma preocupação que ele teve e que eu acho que é muito bacana e que a gente deveria ter também, porque hoje em dia a gente sabe que existem muitas outras formas da gente fazer estudos, né? Ele achou um jeito de fazer o experimento sem que houvesse sofrimento, e mesmo para a indústria, né, de cosméticos, farmacêuticos, a gente sabe que não há necessidade de tanta coisa, até porque a gente sabe que não necessariamente o que não faz mal para os animais vai fazer bem para os humanos, né? De talidomida, de uma série de outras coisas que a gente foi testado em animais e foi extremamente ruim para os seres humanos e vice-versa, né? A gente sabe que tem remédios que a gente pode tomar e que os animais não podem tomar. Então, outra coisa também que ele fala dos neurônios espelho. O que é o neurônio espelho? Por exemplo, já viu quando uma pessoa boceja, que outras pessoas tendem a bocejar? Isso o que faz isso é o neurônio espelho, né? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, ou às vezes, para quem, né? Por exemplo, se eu ver uma pessoa chorando, não importa nem o que é, me dá vontade de chorar também, entendeu? Não é isso aqui, isso é o neurônio espelho. E eles perceberam que os animais, eles também têm, né? Então, assim, eles eram ativados quando o animal iniciava um ato motor, bem como quando alguém executava uma ação semelhante. E não parecia importar se quem alcançava o objeto era um macaco ou uma mão humana. Então, eles perceberam que isso existe não só, a gente sabe, obviamente, que nos humanos isso existe, mas eles fizeram vários estudos e perceberam que os animais, vários tipos de animais, também têm o neurônio espelho. E aí, até nessa fotinha aqui, tem, né, a pessoa, né, colocando a língua para fora, e o macaquinho também coloca a língua para fora.
né? Ou seja, ele está espelhando aquilo. E muitos pesquisadores sugerem que o neurônio espelho é a base da empatia. Ou seja, quando a gente consegue espelhar isso, né, a gente consegue reproduzir um ato, alguma coisa de uma pessoa, um sentimento, a gente começa a sentir aquilo também, né? Então, se os animais, eles também têm, muitos dos animais, né, têm o neurônio espelho, então é sinal que eles também têm empatia. Bom, para quem observa os animais, né, e cuida dos animais, isso é meio óbvio, né? Mas, assim, isso é a ciência comprovando que realmente existe essa possibilidade, né? Que os neurônios espelhos, a gente simula, na verdade, né? Uma ação, né? Mas também a gente pode, de certa forma, simular ou aprender um sentimento. Né? Isso é muito importante que a gente perceba. Então, se os animais, né, muitos deles têm isso, a gente também tem. Nesse outro livro, né, A Vida Emocional dos Animais, ele fala, né, que a grande parte da comunicação não verbal dos chimpanzés é muito semelhante a nós. Quando eles fazem uma saudação, depois de uma longa ausência, eles dão um beijo, abraço, tapinha nas costas. Né? Isso a gente já viu também em vários, né, vídeos na internet, né, os chimpanzés abraçando, fazendo carinho. E quando eles ficam bravos, né, em episódios de agressividade, eles podem bancar valentões, fazer carranca, gritar, dar soco, tapa, chutar, como uma pessoa, né, que às vezes fica descontrolada, é a mesma coisa, né? Os chimpanzés têm esse mesmo comportamento muito semelhante ao dos humanos. Então, existem ligações fortes e estreitas entre os indivíduos, principalmente entre mães e filhotes, e entre os filhotes de uma mesma fêmea, que podem se manter juntos durante toda a vida. Olha que importante isso, né? Ou seja, eles acabam formando uma família mesmo, né? Que às vezes vão viver durante muito tempo juntos, né? Eles demonstram que têm emoções claramente semelhantes as que rotulamos de felicidade, tristeza, raiva e depressão. E aí tem até uma outra pessoa que pergunta, né, que nível, né, de sensibilidade ou de inteligência que a gente vai poder começar a considerar o outro como uma pessoa, né, para ter respeito, né? Porque se é tão semelhante a nós, né, qual que é o nível, né? A gente fica até sem saber, né? Porque se é tão parecido, né? Antes a gente achava que não, né? Mas agora a gente tem certeza que como eles são parecidos com a gente. E aí, de novo, essa frase, né, que eu acho fantástica, né, do Chico Xavier, que o mais me atrai nos animais é que eles não usam palavras, eles usam sentimentos. Eles nem precisam dizer nada, né? Quando eles olham para a gente, quando eles, né, fazem carinho, encostam a cabeça na gente, né, a gente percebe que eles são todo amor, né? O olhar deles, né, já é desse carinho. E a Irvênia Prada, que também tem vários livros fantásticos também, que vale muito a pena a gente estudar. Por que visar só o nosso bem-estar e não o dos animais que também sofrem? Também precisamos cuidar das plantas, da qualidade da água, do ar, enfim, de todo o planeta. Nós temos que abrir os nossos horizontes e cuidar de tudo, e não apenas dos seres humanos. A partir de agora, temos que aceitar essas mudanças e prestar atenção que os animais sofrem, têm direito à própria vida e que não são simples coisas descartáveis. Porque até então, né, a gente tem tratado, né, todo o resto do planeta como se tudo que existisse aqui fosse para nos servir. E Kardec pergunta isso para os animais, para os animais não, né? Para os espíritos, e os espíritos respondem, né, que foi o orgulho que fez o ser humano achar que tudo que existe na natureza, que tudo que existe no planeta, foi feito para servi-lo. E não é verdade, né? Nós apenas compartilhamos o planeta com tantos outros seres, seres até que a gente nem conhece. Então, se fosse para nos servir, não faz nem sentido. Né? Tem um monte de animais aí que a gente nem conhece, nem sabe que existe, né? Vira e mexe, é descoberta uma espécie nova, né? Se fosse para não servir, para quê? Se eu nem sabia que existia, não faz sentido nenhum. Quantas espécies já existiram antes da gente existir aqui na Terra e que nem conviveu junto com a gente? Então, que função teve?
para a gente, nenhuma, né? Ou seja, eles têm a vida deles por eles mesmos, né? E não tem muita relação com a gente. Aqui um exemplo, não sei se vocês viram, já faz um tempo isso, mas de um vaqueiro que morreu, né, lá na Paraíba, e quando foi feito, né, o velório dessa pessoa, né, o cavalo dele foi, né, eles acabaram levando o cavalo, porque eles eram muito próximos, né, e eles acabaram levando o cavalo no velório, e o cavalo, ele pegou e deitou, né, em cima do caixão desse rapaz, né, tipo assim, demonstrando, né, o sofrimento, o carinho dele, né, era nítido, quer dizer, se ele não sentisse nada, ele ia olhar aquilo e falar, tá bom, né, mas assim, a expressão facial dele era de tristeza, né, até a demonstração, né, de deitar, né, é uma demonstração realmente de carinho. Dos elefantes também, né, não somos apenas nós, os humanos, que sofremos com a morte das pessoas queridas. O luto já foi observado em diversas espécies animais, dentre elas os elefantes. Pensando nisso, especialistas norte-americanos realizaram um estudo pioneiro, justamente para investigar como esses animais lidam com a perda de seus entes queridos. O comportamento mais comum entre os elefantes em relação aos mortos incluía tocar, aproximar-se do animal morto e investigar a carcaça. As motivações aos comportamentos observados são difíceis de encontrar, mas variam claramente entre circunstâncias e indivíduos. E daí tem outra coisa, né? Que nem todos eles agiam da mesma forma que a gente, né? Nem todo mundo, diante de um sofrimento, da perda de um ente querido, age da mesma forma. Claro, todo mundo sofre, tudo, mas cada um tem uma forma de demonstrar um sofrimento, né? Mas para os animais, principalmente esses superiores, né? E o elefante, ele tem uma inteligência muito grande, né? Ele é um dos animais mais inteligentes que a gente conhece. Eles têm essa demonstração de sentimento. Eles fazem como se fosse um velório, né? Eles ficam juntos, eles até quando assim, às vezes eles, como eles mudam às vezes de lugar, quando eles voltam, né, para onde eles estavam e que teve um animal deles, né, dentro da família deles que morreu ali, eles visitam, né, como se fosse o túmulo daquele animal. Então assim, eles têm uma demonstração de respeito, de carinho muito importante, né? E até que também se assemelha, né, ao que a gente tem. Bom, agora eu queria pedir que passasse o vídeo, por favor. Que bonitinho. Tadinho.
Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, estamos à disposição. Com licença, eu posso fazer uma colocação? Claro, por Eu favor. sou Eliette, olha, quem assiste a aula comigo, Oh, já ou está no aprendendo, sofá, né? ou na mesa, ele está aqui. Sim. Apesar que agora eu estou de fone. E é o seguinte, ele é meu companheiro, eu moro com ele sozinha, já por várias vezes, inclusive já comentei com a minha endócrino, de madrugada, se eu tenho hipoglicemia, ele me acorda. Ele me lambe nas mãos, que nem agora está lambendo minhas mãos. Eu não deixo ele lamber meu rosto, mas na hipoglicemia ele sobe e lambe no meu rosto. Ele já me acordou várias vezes, e às vezes eu estou sentada no sofá e nem percebo isso, porque eu não tenho sintoma. E ele me acorda, ele vem atrás de mim, não adianta, ou ele lambe meu pé, ou se eu estou sentada, ele sobe e lambe meu rosto, e pode medir a glicemia que está baixa. É impressionante o que ele faz. Uma outra coisa é quando eu falo no telefone com a minha filha ou com alguém que ele conhece, ele fica alucinado, ele vem atrás para lamber o telefone, se eu puser no viva voz. E eu já tive aquário com peixe, eu tinha um peixinho vermelho, um beta vermelho, ele, quando eu ia pôr a comida, ele lambia o aquário. Ele ficava de pezinho na cadeira lambendo o aquário. Então era. E quando o peixinho morreu, ele procurava o peixinho aqui e não achava. Ele ficava assim procurando mesmo, né? Então eu acredito em tudo isso que você falou. Eu acho magnífico. Ele não é meu primeiro cachorro que faz isso e eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu acho que nós temos que ter um respeito muito grande por eles, né? E a sua aula foi muito esclarecedora para mim, adorei. Muito obrigada. É verdade, como que eles cuidam da gente, né? Como eu falei, eles Cuida. têm, né, todo esse carinho, todo esse cuidado, e como assim, como a gente até falou, né, eles têm percepção que a gente não tem. Então, quando a gente vai ter uma hipoglicemia, nosso cheiro muda, né? Então, eles conseguem perceber. Mas ele podia simplesmente perceber e ficar quieto, né? Mas não, ele percebe e vai te alertar, tipo assim, olha, você precisa fazer alguma coisa, né? Você não está bem, né? Quer dizer, ele está preocupado, né? Com que você fique bem também, né? É bacana isso, né? E a gente vê vários, né, relatos, né, de pessoas que em enchente, enfim, Uhum. né, ou É, em incêndios, né, ele podia sair correndo, né, mas não, ele tenta ajudar a pessoa, ele tenta ajudar o bebê, né, enfim, exato. pessoas que são mais É. frágeis, né, E então... é engraçado, assim, que no inverno ele dorme mais próximo de mim na minha cama. Agora, no verão, ele desce para o chão, porque ele é peludo, né? Então acho que ele Uhum, sente calor. sim. Mas quando eu estou com hipoglicemia, ele sobe na cama e vem me lamber. Mesmo dormindo no chão, eu já percebi isso. Porque eu Sim, ele passo fala, a mão, preciso sabe? ir lá, né? Você dorme com ele sozinho, então você passa a mão assim, eu sinto. E no inverno ele encosta nas minhas costas, entendeu? Sim. Mas eu acho assim incrível, meu Frederico. Muito obrigada, doutora, e parabéns pela sua aula. Obrigada. Mais alguém? Acho que a Carol levantou a mão. Carol? Bom, doutora, cumprimentá-la pela aula, acho que isso é, assim, tá nítido, é claro, é óbvio, maravilhosa, além da cultura passada, a emoção que transmite, principalmente esse último vídeo, é impossível não se emocionar. Mas a senhora falou uma coisa que é para a gente pensar. Enquanto o ser humano achar que ele é o centro do universo, enquanto o egocentrismo nortear as ações dos seres humanos, eles vão continuar achando que pode usar o boizinho para fazer vaquejada, fazer tourada, pode caçar porque é um esporte, em vez de fazer bungee jump, se jogar lá, vai ter que atirar e matar o animal. Então, enquanto o ser humano não se conscientizar
que ele é um dos elementos que compõem o planeta, as coisas vão continuar. Por isso, a oração que eu localizei na internet, que eu fiz inicialmente, é para que a gente pedir a Deus, pedir ao plano espiritual que ilumine, que abra os olhos para, sabe, respeitar, porque cada um tem seu lugar, cada um tem sua função. Parabéns pela aula, doutora, pela sua sensibilidade. Obrigada. Você sabe que eu estava reparando nessa essa prece que você fez, né? Eu achei muito bacana, realmente, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção na hora que você fez a prece, eu achei muito bonita mesmo, entendeu? E parabéns pela iniciativa da prece, achei bacana. Mais alguém? Cici, está com a mão levantada. Oi, Tatiana. Assim, primeiro, mais uma vez, também, muito obrigada pela aula, fantástica, maravilhosa. E num dos seus slides, você coloca, será que eles têm saudade? Aí, quando você estava abordando essa parte, eu me lembrei de uma vez que eu fui viajar e meu pet sozinho foi pegar uma camiseta minha e levou para a caminha dele. Não. Eles sentem saudade? Tem estudo sobre isso, da questão da falta daquele que é o seu tutor? Ou daquele que cuida dele? Bom, estudo científico eu não conheço, mas assim, a gente tem esses relatos, né, que são muito característicos, né, de animais que vão até o pronto-socorro, ficam na porta do pronto-socorro chorando e pedindo, né, para encontrar com o tutor. Eu tenho um paciente meu que ele me contou uma vez, isso há muitos anos atrás, que nem existia celular ainda, né, e ele nunca tinha tirado férias, né? Ele ficou, sei lá, 10 anos sem tirar férias, e ele chegava em casa, ele ia ver televisão, e o cachorrinho deitava, assim, no peito dele e ficava, dormia ali e tal, beleza. Aí, depois de 10 anos, ele resolveu tirar férias, ele foi para o Mato Grosso. E naquela época não tinha celular, não tinha nada, e ele foi pescar, sei lá, ficou lá naqueles matos lá, e incomunicável, né? E o cachorro começou, né, ele começou a sentir falta, né, dessa pessoa, e a mulher do cara não conseguia falar com ele, né, porque ele estava lá naqueles matos, lá naquela época, incomunicável. Você acredita que o cachorro ele parou de comer, ele acabou falecendo, porque o cara ficou 15 dias fora, né? E o cachorro acabou falecendo, entendeu? Porque ele ele, sei lá, não sei se ele achou que o cara sumiu, o que aconteceu, abandonou, não sei, tadinho, na cabeça dele, o que passou na cabeça dele, né? Mas a saudade, o sofrimento dele foi tão grande que quando ele chegou, o animalzinho tinha partido. E ele falou, meu Deus, eu fiquei sem saber, né? Porque ele não estava lá incomunicável. Então, você imagina, né? Isso, que é demonstração maior de sentimento, de saudade do que essa, né? Não tem, né? Verdade. Deixa eu só completar uma coisa, Tati, que você falou sobre Gabriel Delany, naquele livro Evolução Anímica. Tem diversos relatos sobre isso. Sim. Muitos, muitos, muito mesmo. Inclusive sobre o animal que sente vergonha, ficam zombando dele. Tem uma história maravilhosa, não sei se você lembra. Um determinado animal em sua casa, e o seu tutor observando ele, e ele estava pegando mosca. E ele não conseguia pegar nenhuma mosca, o cachorro não conseguia. E o tutor ele começou a zombar do cachorro. Ah, tá vendo? Você não consegue, você... Aí começou a tirar um sarro, né, do cachorro. O cachorro ficou envergonhado. O que ele fez? O cachorro fingiu que tinha pego uma mosca e colocado debaixo da pata. Aí o tutor levantou, não tinha nada ali dentro. O cachorro ficou tão envergonhado que ele saiu da sala. Essas histórias do Gabriel Delany são maravilhosas, né, nesse livro. É uma boa leitura quem quer se aprofundar mais sobre o assunto, né? Evolução Anímica é um livro, como você me falou, um livro muito antigo, mas as histórias são muito atuais. Você vê os relatos, esse relato que você acabou de contar do seu paciente, tem diversos relatos nesse livro, ele contando que os animais realmente morrem, morrendo de saudade dos seus tutores, né? Sim. É isso aí. Mais alguém? Pode Só falar. essa questão da vergonha, né? Eu não sei se é vergonha, né? Mas, por exemplo, a minha cachorra, ela não faz xixi e cocô na nossa frente, a não ser na rua, né?
Mas em casa, no lugar onde ela faz, ela espera a gente sair, entendeu? Para poder ir lá fazer, entendeu? Se a gente estiver olhando, ela não faz, entendeu? Tipo assim, imagina, pô, você toca e está olhando, dá um tempo, né? É verdade. Na rua não tem jeito, né? Porque É. aí não tem para onde ir, né? Mas aí ela faz. Uhum. Mas em casa ela não faz, entendeu? E se ela Uhum. estiver fazendo e eu chegar, porque às vezes você não sabe o que a bicha está fazendo, né? E eu chegar, ela para, tipo assim, trava na hora, tadinha. Eu fico até com dor, falou, meu Deus, eu atrapalhei. Atrapalhou o bichinho. Uhum. Engraçado que quando a gente está no banheiro, eles querem entrar, né? É Não é verdade. bate na porta, empurra a porta e entra, mas eles têm que ter privacidade. Eu falo, que engraçado, eu não preciso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu Eliana gostaria está de... com a mão levantada. Tati, muito obrigada. A sua aula ela traz conhecimento que desperta a consciência, né? Além de ser uma aula bastante esclarecedora e emocionante. Mas aquele item que foi passado agora sobre a ressonância dos animais, aonde aquele tutor pôde, aquele escritor pôde tirar aquelas conclusões através dos cães, isso se estende a todos os animais, a alguns animais, ou especialmente ao cão. Por exemplo, ou um gato pode ter as mesmas reações, um elefante, um porco, ou aquele estudo que ele fez com a cachorra ou o cachorro dele, é específico para cães. Então, para a gente dizer com certeza, a gente teria que fazer um estudo para cada tipo de animal, né? Para ser uma validação científica, a gente teria que fazer com todos eles. Esse estudo foi feito somente com cães, então a gente só pode dizer com certeza pelos cães, né? Certo. Mas observacionalmente falando, né, quando a gente observando os outros animais, a gente pode inferir que eles também tenham o mesmo comportamento, né? Mas não dá para dizer, né, assim, cientificamente que é válido para todos, não tenho como te dizer, né? Porque foi feito só com cães, mas a gente imagina que deve funcionar para todos, né? Tá ok, muito obrigada. Imagina. Mais alguém? Temos 5 minutinhos ainda. Posso falar, João? Pode, Eu não sei Nilson. levantar. Pode. Eu queria falar para a doutora Tatiana que, nossa, a aula dela me deu assim uma muito bonita. E a minha cachorrinha, ela faz a mesma coisa, doutora Tatiana. Quando eu vou sair, ela não gosta de fazer xixi nem o número 2 lá na frente da gente. Ela pega, vai, eu falo assim, vamos passear. Ela vai direto lá na fraldinha dela, faz xixi, aí depois ela vem para o pôr coleira. Ela não faz na rua. Não sei o que acontece, ela não faz na rua. E essa questão dos sentimentos, né? Como a gente tem um tempinho, eu vou contar uma outra história de uma outra cachorra minha que já desencarnou também, mas ela era muito carinhosa, mas ela era, assim, ela era meio vingativa, vai. Ela era muito carinhosa, muito tranquila, mas assim, quando ela não gostava de uma coisa, ela tinha represália, entendeu? Se ela achasse que você fez ou deixou de fazer alguma coisa para ela, você podia contar que tinha represália. E era engraçado que qual que era a represália dela? Ou ela fazia xixi e cocô. Só que ela era uma cachorra grande. Só que ela fazia, era direcionado. Então, por exemplo, se ela ficasse com raiva de mim, ela ia do meu lado na cama e fazia no meu tapete. Se era com meu marido, ela fazia do lado dele. Se era com a minha filha, no quarto dela. Então, assim, não era aleatório, entendeu? Você sabia exatamente o que ela estava querendo, entendeu? E aí era muito engraçado, porque, assim, chegou uma hora que a gente tinha até medo, entendeu? Que você fala, meu Deus, se eu fizer alguma coisa, entendeu? Que ela não goste, ela vai fazer. E era aqueles troção, né? Porque ela era muito grande. Então, assim, né, era muito nítido o sentimento dela, né? E ela fazia e pronto, entendeu? Não adiantava. Teve uma vez até, inclusive,
que ela pegou e fez, né, no meu tapete. E aí meu marido falou assim, mas o que você fez para ela? Eu falei, eu não sei, tinha hora que você nem sabia o que você tinha feito ou deixado de fazer na cabecinha dela. Ela achou que você fez alguma coisa e ela se vingava de você, né? Teve uma outra cachorrinha que eu tinha também, que também já desencarnou. Ela, por exemplo, uma vez a minha sogra, ela não gostava que mexia na ração dela, na comida dela. E uma vez a minha sogra estava aqui em casa e brincou com ela, sabe? Mexeu, assim, sabe? Fez aquela mistura, assim, na ração dela, como se fosse comer. Falava, vovó vai pegar. Gente, para quê? Ela virou a cara, entendeu? Isso, eu sei que ela ficou, tipo, uma semana sem falar com a minha sogra. Minha sogra vinha aqui em casa e ela, assim, ela era também super carinhosa, beijava todo mundo, então... Minha sogra chegava e falava, oi, Sofia, não sei o que lá, ela virava a cara, entendeu? Aí, dá beijo na vovó, ela ignorava completamente. Então, tipo assim, como não tem sentimento, né? Ela tá demonstrando na cara da pessoa. Aí a minha sogra, ai, Sofia, desculpa, a vovó estava brincando com você, mas olha, foi uma semana desse jeito, para depois ela falar assim, então tá bom, vai, eu vou te perdoar, entendeu? É muito interessante as histórias. Eu tenho certeza, se a gente pedir para cada um contar um Nossa, caos, né? acho que vamos ficar a noite toda aqui, só ouvindo causos que temos, sim, tem muita coisa para falar. E graças a Deus, Tati, que agora nós estamos tendo outros olhos para ver os nossos animais. Porque na minha época, quando eu era acadêmico, há mais de 30 anos atrás, os animais eram usados exatamente para o bem-estar da gente. Também naquela época, quem fizesse veterinária para cuidar de cães e gatos era o famoso capa-gato. Então, discriminados, entendeu? Os veterinários eram discriminados que fossem aqueles animais que fossem para cuidar só de cães e gatos. E graças a Deus as coisas reverteram os papéis, né? Nós temos os animais que fazem parte da nossa companhia, como você falou semana passada, que é uma coisa que eu muito coloco em pauta, isso aí, porque ama uns e come outros, né? Mas com o tempo essas coisas, essa conscientização vai acontecer, né? Porque o patamar evolutivo que nós estamos está no momento nosso mesmo, mas a gente vai mudando isso daí. E na época, quando eu era acadêmico, não existia nem rações. Aqui no Brasil não tinha rações para os animais. Era comida caseira, os animais ficavam presos no fundo do quintal e com obrigação de defender o território à noite, né? Quer dizer, uns escravozinhos. Entrar em casa, jamais. Não deixava entrar os animais em casa. E a evolução, o aprendizado, a compreensão que nós já estamos. E é isso. Tanto que hoje a gente tem a família multiespécie, isso, né? a família multiespécie. E antigamente não existia, como você falou, né? O cachorro, o animal, ele era... O gato, então, ele ficava na rua, ficava em qualquer lugar, né? Quando que ele aparecia. Mas o cachorro era no quintal e olhe lá, né? E jogava o resto lá e ficava, né? Hoje não, né? Hoje ele faz parte da família, realmente. Faz parte da família. Tati, eu tenho que agradecer. Eu vou pedir só um favorzinho para você, se possível, você manda essa aula, vou mandar para eles, tá? Você pode colocar no meu WhatsApp. E você me autoriza a pegar, porque eu quero atualizar minha primeira aula, que eu falo sobre toda a biografia que é usada nesse curso, e você autoriza a colocar aqueles livros para aumentar o nosso conhecimento. Tá? Vou aumentar a nossa aula, colocar aqueles livros para atualizar. E, pessoal, fica conosco, Tati, por gentileza. Rosângela, você está aí? Eu estou. Legal, obrigado. Rosângela, antes de você fazer a prece final com as vibrações, a fluidificação da água, nós temos um caso aqui especial que vamos dar um socorro emergencial, tá? É uma colega minha, a Carmen, lá da Casa do Caminho, é uma médica, é uma grande amiga nossa. O gatinho dela estava internado, problema sério de saúde, inclusive ela até pensou que o gatinho ia a óbito, mas graças a Deus, desde domingo, nós estamos fazendo vibrações para esse animal, onde a gente potencializa, né, o tratamento médico e o tratamento espiritual. Foi feito desde domingo, ele ficou internado sábado, domingo, segunda e terça. Ele recebeu alta hoje, e esse tratamento holístico funciona muito. E nós vamos continuar fazendo essa vibração hoje para ele. Falei para ela que nós íamos fazer essa vibração. O nome dela é uma gatinha, tem 4 anos. O nome dela é Lives e a tutora é Carmen.
Então, mentalizando, eu sei quem é ela, vi a gatinha, ela mandou a foto, ela não é minha paciente, mas eu acabei conhecendo. Vamos mentalizando a lives envolvendo essa nossa amiga, essa nossa irmã menor, com muito amor, com fluidos equilibrantes da cabeça aos pés da lives, onde ela está recebendo esse equilíbrio energético com tanto carinho, com a dedicação que todos nós temos em prol dos nossos irmãos menores. Que ela receba esse equilíbrio energético, que esses fluidos que nós estamos doando e o plano espiritual amigo está utilizando para fazer a melhora espiritual dela, trabalhando principalmente toda a região hepática, desflamando toda a região dos hepatócitos, trabalhando toda essa região do seu fígado, drenando todas as toxinas ali existentes. Vamos mentalizando toda essa região gástrica, trabalhando toda a parte intestinal, que flua, que desintoxique todo o intestino, para que possa trabalhar tranquilo, equilibrado, todo o seu fígado. Vamos aproveitando nessa região gástrica, trabalhar um pouquinho a parte geniturinária, fazendo a drenagem em toda a região do seu rins, onde ela possa, onde o rim possa fazer a sua filtragem tranquila. Vamos ativando o seu sistema imunológico através do seu esplênico, onde o seu baço vai liberar as células de transformação, que vai passar por todo o seu sistema sanguíneo, fazendo a limpeza, fazendo a transmutação de células não sã em células sã, para que possa potencializar todo o tratamento médico veterinário existente, onde todos esses medicamentos que ela está tomando potencialize com esse amor, com esses fluidos que nós estamos doando com muito carinho para ela. Vamos aproveitando também, envolvendo a sua tutora, que ela possa se acalmar, ter confiança e sabendo que Deus, nosso Pai, está sempre no comando. Que possamos ter confiança e fé em tudo aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou dar continuidade e vou pedir para a Rosângela fazer as vibrações finais em nome de todos nós. Então, mais uma vez, agradecendo a esses nossos orientadores, a Tati, a todo mundo que está aqui junto, trazer o melhor de todos nós, toda essa alegria, todo esse carinho, toda essa paz. Pensando primeiro no grande universo nosso Pai, universo com todos os planetas, com toda essa beleza, com todo esse equilíbrio, chegando até o nosso planeta Terra, o planeta que nos acolhe, planeta tão lindo, ao qual a nossa casa de aprendizado, de evolução, pensando em todos os elementos da vida, o ar, a terra, o fogo, a água, todos os seres que habitam esse lindo planeta, mineral, animal, todos aqueles que estão no ar, na terra, no fundo dos mares, que tenham todos nós, todos os equilíbrios, essa fraternidade, todos nós somos irmãos, todos nós somos emanados, tanta coisa nós aprendemos hoje de sentimento, a própria terra é viva, o nosso lar tem um sentimento também nos acolhe, nós somos aqueles que somos os responsáveis também por esse equilíbrio, por toda essa fraternidade, por todos os países do mundo, todas as nações, principalmente aquelas que precisam de maior nível de evolução, para todos os que têm poder de comando, até que também nessa evolução tragam os animais junto de nós, quanta coisa nós já aprendemos e quanta coisa nós podemos continuar, para todos aqueles que precisam, nesse momento,
desse carinho, dessa emoção, desse amor de todos os países, o nosso Brasil. Vamos lembrar do nosso país contornando com toda essa luz dourada de Ismael, para que todos nós, brasileiros, também possamos dar o melhor de nós a todo mundo em termos de aprendizado, de amor e de fraternidade. Para todos os níveis de vida, aqueles que estão chegando no planeta agora, para as crianças, para os jovens, para os adultos com tanta responsabilidade, para os idosos, para todos aqueles que estão deixando o planeta. Que todos nós saibamos que isso só é um nível de evolução, e que todo esse amor, que todo esse aprendizado que nós temos vem de Deus, nosso Mestre. Agradecendo a Ele, a todo o plano espiritual que esteve aqui conosco, a todas as correntes, principalmente os franciscanos que nos traz até aqui e nos faz aprender tanta coisa. E juntos, todos, com todo esse amor, a gente reza e agradece toda a nossa gratidão por essa oportunidade de vida, de aprendizado, na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não esquecendo das águas, essa fluidificação para nós e para os nossos pets e para todos aqueles que amamos. Mais uma vez, muito obrigado, muita gratidão. Uma boa noite para todos nós. Boa noite, obrigado. Anjo, obrigado mais uma vez. Tati, boa noite a todos. Que todos tenham uma excelente semana e bom feriado para todos. Não esqueça que terça-feira, normal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa Boa noite. noite.